Aurora de X, culminância de Dinastia X e Potências de X. A hora de vermos que equipes surgiram, que equipes brotaram dessa nova fase dos X-Men, que unidades de X-Men nós vamos ver em ação a partir de Krakoa, o novo país dos X-Men. E esse é o tema do nosso vídeo, aqui do canal Fator X, do meio da semana de hoje. Olá, eu sou Inácio Santos e estou aqui mais uma vez no canal Fator X, o nosso canal sobre X-Men, trazendo para vocês mais um volume da nova revista mensal da Panini sobre os X-Men, agora o número 8. Eu acredito que o número 9 está para chegar às bancas e tão logo ele sair for lido, ele vai ter a resenha aqui no canal como essa edição. Tá? Agora nós voltamos ao mix, viu pessoal? Aqui agora encaderna, cada volume desses encaderna as revistas mensais dos Heróis Mutantes que saem lá nos Estados Unidos. Então aqui nós não temos material único só dos X-Men. Importante, essas revistas são interligadas, mesmo tendo roteiristas diferentes. Jonathan Hickman, que é quem escreve a revista mensal dos X-Men, e alguns números, inclusive, da revista Novos Mutantes, é quem coordena tudo como se fosse uma espécie de editor do selo. Então, mesmo as histórias mais fracas de algum título têm ligação com eventos futuros. E eu dei um exemplo disso aqui no nosso vídeo passado sobre o tema, quando a gente falou de X-Men 7, quando eu falei de Excalibur, porque o maior evento que vai interligar todas as equipes mutantes, X of Swords, está sendo gestado na postura de Apocalipse em Excalibur, mas tem um pouquinho em um personagem que apareceu na revista X-Men. Então tá tudo meio amarrado, meio costurado. Né? Sei que muita gente não gosta do mix. Eu confesso, não gostava também quando o mix era feito pela Editora Abril. Editora Abril muito boa, publicou muito material que nós não teríamos acesso de outra maneira, mas editou e cortou muita coisa também e conseguiu colocar Demolidor, Justiceiro e Luke Cage nas páginas da revista do Wolverine, quando tinha outros títulos mutantes que a gente queria ver. Os Novos Mutantes, inclusive, foram durante o tempo a revista do Hulk, né? Então é normal a gente pegar um pouco do trauma do mix, mas nessa fase do Hickman, onde tudo é interligado, talvez o mix seja até benéfico para nós fãs que queremos acompanhar tudo. A revista começa com X-Men número 3, X-Men número 3 bem fora da curva. E aqui é bom fazer um recordatório do que a gente já contou sobre X-Men, porque X-Men já saiu no número 5, né, número 5 dessa revista aqui, mas a X-Men número 1 dos Estados Unidos dessa nova fase saiu no número 5 dessa revista, porque as 4 primeiras edições contavam Dinastia X e Potências de X, e contou uma história dos X-Men libertando alguns mutantes, tendo um contato com uma filha da Câmara, que eles demoram um pouco para se lembrar quem é, por causa dos seus poderes de nublar a mente ali, e que acaba se evadindo. Mas também conta a relação da família Summers, mostra uma grande festa dos Summers, que tem um Penetra, o nosso Wolverine lá, que inclusive criou uma certa polêmica entre muitos dos fãs dos X-Men, essa nova relação Wolverine, ali junto com o Summers, muito próximo de Jean Grey, e o Ciclope parece que não ligando, né? Mas não vamos entrar nisso aqui. Esse foi o número 1. Número 2 mostrou Arakko, a outra metade separada de Krakoa, que a gente sabe que existe desde Dinastia X e Potências de X, lá nos 4 primeiros números. Foi um retcon tanto sobre a origem de Krakoa quanto sobre a própria origem de Apocalipse. Então nós vimos uma outra história que saía muito do que a gente já viu na primeira, exceto por Ciclope. Ciclope é o fio condutor que aparece nessas duas. Com o retorno de Arakko, contei isso no nosso vídeo passado aqui da Aurora do X, do Alvorecer do X. E agora, em X-Men número 3, nós vamos ter Ciclope de novo, mais uma história bem fora da curva, com umas idosas, uma senhora bem velhinhas ali, roubando as flores cracoanas, e Ciclope, a Rainha Branca e Sebastian Shaw tentando impedir isso e sendo derrotados fragorosamente pelas senhoras, grandes especialistas em botânica, que criaram armas para usar contra os mutantes com base nas flores e que têm um plano de reduzir drasticamente a população mundial, devolver o controle do mundo às plantas como elas acham que devia ser, mas que agora tem que lidar com um novo elemento na equação, que são as flores cracoanas e o bioma inteligente de Krakoa, que elas inclusive prometem, vão trazer para o seu lado em sua luta. A revista segue para Fallen Angels, Anjos Caídos, com as aventuras de Psylocke, Cable e X-23 atrás da entidade Apote, uma entidade tecnológica que se aposta dos corpos através de uma droga tecnológica, não uma droga ingerível, é um aparelho que você liga ali ao seu córtex cerebral para ter sensações provocadas pela droga, mas que é igualmente viciante e que parece ter uma agenda de dominação global. Mas que também se sente muito atraído por essa Psylocke, que não é Elizabeth Braddock, hein? Betsy Braddock se tornou
a Capitã Britânia agora. E quem usa o nome Psylocke é QAnon, a ninja que foi membro do Tentáculo e cujo corpo foi usado por Betsy Braddock durante um tempo. Agora ela é uma dos X-Men, é membro dos Anjos Caídos, está de volta ao seu corpo desde Mistério em Madripoor, uma história que faz parte do arco do Retorno do Wolverine, que já foi publicado em português pela Panini. E ela está às voltas com a derrota, com o enfrentamento contra esse ente Apote. Nessa edição nós vamos ver o jovem Cable ser capturado por um dos asseclas dele, uma espécie de ciborgue, e vamos ver X-23 e Psylocke, graças a um apelo de Psylocke, decidindo deixar Cable para trás porque ele sabe se virar, deixar ele para salvar em outro momento e ir mais fundo na aldeia em que eles estão tentando salvar crianças e derrotar a entidade Apote. A edição acabou. Sem que eles fizessem isso, nós vemos Cable despertando aí diante desse ciborgue misterioso que trabalha para a entidade. A equipe liderada pela Capitã Britânia Betsy Braddock, que eu acabei de citar, mas que também tem como membro Apocalipse, um Apocalipse bem diferente, bem motivado, ainda acreditando na supremacia mutante, que está se unindo a Krakoa apenas porque acha que é uma forma dos mutantes se tornarem superiores, não se tornarem, mas se revelarem superiores, porque ele já acredita que eles são. Mas também que está às voltas com muita magia, pois o principal inimigo deles nesse momento é o Extramundo, governado por Morgana Le Fay, e inclusive Brian Braddock, o Capitão Britânia original, foi dominado por ela e é agora seu Cavaleiro Negro. Só teve tempo de, na edição número 1, passar seus poderes a Betsy Braddock, a sua irmã gêmea, antes de sucumbir ao domínio. E esse grupo de Excalibur está às voltas com a tentativa de libertá-lo, enquanto Apocalipse vai até Nova York recrutar Rictor, isso mesmo, Rictor, que foi dos Exterminadores e dos Novos Mutantes, que tem o poder de controlar a Terra, de fazer terremotos. Esse mesmo Rictor que está sofrendo com o descontrole de seus poderes desde que os recuperou. Ele tinha perdido durante a Dinastia M e recuperou seus poderes com a ajuda da própria Feiticeira Escarlate durante a Cruzada das Crianças. Os poderes estão fora de controle e Apocalipse vem ajudá-lo. E vem explicá-lo que seus poderes são inclusive de natureza mística, pois ele é um herdeiro dos antigos druidas da Grã-Bretanha. É engraçado porque o nome dele é Julian Esteban Richter. Ele é latino, mas latino aqui da América, né? Nem é dos países europeus latinos, mas a descendência é uma coisa bem distante muitas vezes, e ele é descendente dos druidas e tem seu poder ligado à terra e ligado inclusive aos cristais que foram revelados na edição passada. Enquanto isso, lá no Extramundo, nós vamos ver o resto da equipe, as voltas com Morgana Le Fay chegando a confrontá-la, inclusive usando Shogo, filho de Jubileu, que se tornou um dragão assim que chegou ao Extramundo, pois lá, graças às fadas, a imaginação das crianças não tem limite. Depois disso, nós vamos para a revista X-Force número 3. X-Force número 3, que vai nos trazer aí, finalmente, a conclusão da edição passada com o resgate de Dominó, muito ferida pelos pedaços de pele que foram tirados dela pelo grupo antimutante que enxertou isso em si para poder invadir Krakoa. O grupo antimutante que também está produzindo super-humanos para lutar contra os mutantes, fazendo vários enxertos em si mesmo, mas produzindo mutantes in vitro, humanos, mas com poderes in vitro para resistirem e lutarem contra os mutantes. A X-Force vai ser obrigada a enfrentar alguns deles nesse número. E nós vamos ter também a ressurreição de Xavier, que já estava sendo trabalhada. Ressurreição de Xavier, feita por Jean Grey pela primeira vez. Jean Grey já estava estudando desde o número passado, ela consegue estar no lugar de Xavier nos protocolos de ressurreição krakoanos, os mesmos protocolos de ressurreição que a gente mostrou para vocês aqui nos nossos vídeos de Dinastia X e Potências de X. Vou deixar essa playlist aqui nos cards para você poder conferir depois, né? Então nós vamos ter a ressurreição de Xavier e os membros dos X-Men que ajudaram em todo o resgate de Dominó, na obtenção de informações, na busca dos reais culpados do atentado que matou Xavier lá no número 1 da X-Force, vão finalmente se chamar X-Force porque vão finalmente ser oficializados como serviço secreto da nação, que é a Krakoa. Novos Mutantes 3 chega para o Mix também, mas traz uma história diferente, uma história que não é escrita pelo Jonathan Hickman e que traz um outro grupo de mutantes, um outro grupo de jovens mutantes, os mais recentes a entrar para os X-Men, aí, a Armadura, né? Os Gêmeos, que eram lá de Wolverine e os X-Men, que são aquelas duas crianças um pouco pálidas que têm o poder de dominar a mente e mudar a memória das pessoas. Nós vamos ver o retorno de Bico e Angel e seus filhos, Angel Salvatore, né, dos novos X-Men da fase do Grant Morrison.
E vamos ter a ajuda também de Dynamite, que não foi com os Novos Mutantes para o espaço, né? Não sei, porque talvez seja pelo inconveniente dela já ter tido um relacionamento com o Míssil e agora ele estar casado, que eles deixaram para trás, eles simplesmente esqueceram ela, porque ela é uma personagem razoavelmente inconveniente sozinha também, mas ela vai ajudá-los. Eles vão tentar trazer Bico e Angel para Krakoa, mas para isso eles vão levar drogas krakoanas para curar uma séria doença degenerativa que o pai de Bico está sofrendo e que é o motivo dele e a família não ter migrado para Krakoa, pois está cuidando desse ente tão querido que está agonizando. Eles vão obter sucesso em curá-lo, mas vão acabar vítimas de um grupo de traficantes que quer roubar as drogas krakoanas, quer fazer um acordo com eles à força e quer fazer todos eles de refém, né? A história vai ser concluída, inclusive, com esse grupo usando uma tecnologia aí que eles tiveram acesso para desligar os poderes desses mutantes, dos novos mutantes, e então fazê-los prisioneiros. Um bônus da revista, né, desde que os novos mutantes apareceram nessa nova fase, diz que os mutantes dessa geração de X-Men fazem parte do Sextante, vivem no lugar conhecido como o Sextante, o Habitat Academus, e a gente não sabia ainda, mas o Habitat Academus é uma série de moradias que inclui as gerações mais recentes dos mutantes, dividida aí pelos seus dormitórios. O último volume encadernado na revista, Carrascos, Marauders, e aqui vai ficar mais claro para a gente como se deu aí, vai ser mostrada a ressurreição de Shinobi Shaw, filho de Sebastian Shaw, que atentou contra ele lá na época em que as revistas X-Men ainda eram publicadas pela editora Abril. Inclusive esse atentado foi editado, foi cortado da revista, que aconteceu na revista X-Factor. Mas depois nós vemos Sebastian Shaw ainda naquela época voltando dos mortos, porque ele não morreu na explosão. O poder do cara é absorver energia cinética. O filho achou que era uma boa ideia explodi-lo, né? Não ia dar certo. Mas bom, agora é Shinobi Shaw quem está morto e é Sebastian Shaw que vai usar os protocolos de ressurreição para trazê-lo de volta. Ele quer colocar ele de todo jeito na companhia do inferno, na companhia que os X-Men krakoanos, que o governo de Krakoa usa para distribuir os novos medicamentos mutantes para a humanidade de maneira comercial e legal e ilegal também. Então ele tenta primeiro trazê-lo aí. Já na edição passada a gente viu essas maquinações, ele tentando trazer alguém como o Rei Vermelho do Clube do Inferno, que o Rei Negro é ele, a Rainha Branca é Emma Frost, mas esse cargo foi ocupado por Lince Negra e sobrou a ele dar a Shinobi Shaw o posto de Bispo Negro do Clube do Inferno. Portanto, ele está envenenando o Shinobi Shaw, fazendo ele pensar que ele foi morto pelos X-Men. Apesar dele não ter memória do momento de sua morte, o próprio Shinobi Shaw se suicidou no volume anterior da revista. Antes dessa revista X-Men que a Panini está publicando, teve um volume de Fabulosos X-Men, onde nós vimos o suicídio de Shinobi Shaw. E essa foi X-Men número 8, X-Men da Panini, né? O novo volume aí da X-Men da Panini, com a Aurora do X, tá? Essas revistas mensais que estão saindo nos Estados Unidos, agora publicadas em português, nesse mix da revista X-Men, revistas razoavelmente interligadas e que, apesar de terem roteiristas diferentes, tem na cabeça ali como uma espécie de editor o Jonathan Hickman coordenando tudo, que é quem escreve a revista dos X-Men que sai nessa revista e alguns números da revista dos Novos Mutantes. A revista vale muito a pena, aconselho muito a você. De novo, apesar de contar o que se desenrolou na revista, nós não contamos tudo aí, esperando que você se surpreenda ao comprar a revista se você ainda não comprou, ou ao lê-la se você adquiriu, mas ainda não leu. E em breve nós voltamos com X-Men 9, né, que já deve estar para chegar às bancas, e voltaremos também com a programação normal do canal. Então a gente já soltou aí, nesse final de semana, a segunda parte de X-Men Grand Design no X-Men Sagas. Vamos voltar com X-Men principais personagens, né, com os X-Men 2099. E eu espero que você que está nos vendo aí goste de todo esse conteúdo que nós estamos trazendo. Se você gostou, peço sempre, curta o vídeo, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. No mais, até a próxima.